As mães estão me ouvindo e pensando, veio para falar que a culpa é da mãe. É psicanalista, esse cara é psicanalista. Veio falar que a culpa é da mãe e não é disso que eu estou falando não, eu estou falando da responsabilidade, é diferente de culpa. Então, geralmente bate-papos como esse eu começo falando sobre isso porque a responsabilidade é fundamental para fazer alguma coisa com que a gente está aqui hoje. Responsabilidade não é culpa. Você chegou aqui, pulou, tinha uma casca de banana lá na escada de entrada. Você pulou e falou, meu Deus, casca de banana, quem jogou? Que absurdo. E entrou. Você não caiu na casca, não foi você que jogou a casca. Se quem veio atrás de você escorregar, você é responsável, corresponsável a quem jogou, porque poderia ter feito alguma coisa para aquela pessoa não cair. Então, quando você hoje aqui comigo discute sobre as questões que seu filho vive enquanto problemas, dificuldades, desafios, você pode não ser culpada. Por exemplo, você não necessariamente, pode ser que sim, mas não necessariamente você é culpada por uma sexualidade precoce. A gente está vivendo num mundo onde a influência da sexualidade sobre eles é maior. Eles têm hoje o celular na mão para receber nudes, para mandar nudes. Nós não tínhamos, certo? Então, automaticamente, o estímulo a eles é maior, logo você nem sempre consegue controlar isso. Se você tem filhos em idades diferentes, talvez o filho mais velho, de 16, 18 anos de idade, acessa sites de pornografia no celular, que é muito fácil a criança, o seu filho mais novo, ter acesso, que antes seria muito mais difícil. Principalmente com aquele nível de qualidade, de influência sobre eles. Então você é responsável por fazer alguma coisa em relação a isso. Essa é a ideia. Porque daí é bacana essa conversa. A gente começa a ficar mais dono da gente. Você vira pra mim agora e fala assim pra mim, fala assim, Thiago, há 20 anos que eu sou infeliz porque o meu marido ou minha esposa não me valoriza. Há 20 anos que a minha vida é um inferno porque ela não percebe o meu valor. Bom, 20 anos que você espera ela acordar, bater a cabeça na parede e falar assim, hoje eu vou fazer o Thiago feliz. Então hoje eu vou valorizar ele. Você é refém dessa condição. No trabalho é a mesma coisa, você fala, há 30 anos eu sou infeliz porque a minha empresa não me valoriza, não vê o valor para aquela organização. Bom, faz 30 anos que você espera aquela empresa bater a cabeça na parede e falar, hoje eu vou fazer o Thiago feliz e vou valorizar. Você é refém. Isso não era só hora de ser deprimido, depois você pega um cartãozinho meu, a gente cuida disso. Menos tolerantes ao que eles entregam para nós enquanto demandas. Eu explico. A gente está querendo demais, muitas vezes, que eles entendam o porquê das coisas, que eles aceitem o porquê das coisas, que eles reflitam sobre as coisas. Sabe de onde vem isso? De um lugar bacana, onde lá atrás a gente entendeu que a gente precisava de mais diálogo com o filho. E precisava mesmo, que bom que a gente tem mais diálogo. Lá atrás a gente entendeu que a gente precisava ter mais escuta com o filho. E precisava mesmo, mais afeto, mais troca. Pensa, gerações de 30, 40 anos atrás não tinham o mesmo afeto, a mesma troca que a gente tem hoje, que é muito importante. Mas ao longo do tempo isso foi se confundindo com uma troca onde às vezes a gente entende que eles podem mais do que verdadeiramente eles podem. A gente começou a dar muito poder para eles de escolha. A gente começou a dar uma chance muito grande para eles determinarem como tem que ser. E por que a gente começou a fazer isso? Porque a gente entende assim, se ele não entender a importância de desligar o celular, puxa... Se ele não entender a importância de dormir cedo, meu Deus, mas nem sempre ele tem que entender. E aí a gente começa a ver uma geração de jovens que faz uso desse recurso do... enquanto a mãe não convence ele que ele tem que dormir mais cedo, ele vai dormindo mais tarde. Enquanto a mãe e o pai não convencem que ele tem que desligar o tablet, ele vai usando. E aí muitas vezes ele vai ocupando espaços que não deveriam ser o dele. Eu mexo numa ferida aqui, faço, que talvez vocês não chegaram... Veja, RG falsificado. Houve uma época na história da humanidade que se um pai descobrisse que o filho tinha um RG falsificado, o pai mandava prender. Levava ele na delegacia, pegava pela orelha e falava assim, meu filho está com RG falsificado, deixa ele um mês aí trancado. Mas hoje os pais, diante dessa demanda desse enfraquecimento sobre qual é o poder do filho diante das escolhas, entende às vezes que um filho de 16 anos de idade pode ter um RG falsificado com o consentimento do pai e tudo bem. Olha o perigo de qual foi a hora que isso mudou, inverteu, eu não tô. Aí talvez aqui a gente tenha que tomar um cuidado. Porque pode parecer que nesse momento eu estou fazendo uma referência ao quanto os pais de antigamente eram melhores, ou se educava melhor. Não sou a tendência a evoluir. Porque eu acho que nós inauguramos um monte de coisa bacana que precisava ser inaugurado e nós somos melhores pais do que pais de gerações anteriores e assim se espera que ele determina aquilo que ele deve fazer e, para tanto, nem sempre ele tem que entender a importância dele. Às vezes ele tem que só se fazer a cumprir. Ainda que isso gere estresse, ainda que isso gere dor de cabeça, ainda que dê muito medo em você que ele se afaste de você. Então um dos caminhos que a gente tem para tentar, é claro que a gente não vai ter sempre esse poder, mas se a gente diminuir pelo menos a intensidade de pular estágios, é quando em nós está o breque da coisa e não neles.
Quando a gente entende que somos nós que precisamos brecar alguma coisa em relação a ele, talvez a gente consiga brecar um pouco mais essa questão de pular estágios. Quando que eu vou dar o celular? Né? Qual é o momento que ele vai ter um celular? Sou eu que determino isso. Quando ele vai ter uma conta no Facebook e no Instagram, sou eu que determino isso. Não é o todo mundo, não é ele, não é o momento que ele acha, de aplacar a angústia. Porque quando eu deixo demais na mão dele, ele não tem ainda condições para viver isso. Quer ver? Se eu continuar... Ei, não tem, né? Aí eu fico pensando o seguinte, olha, existe uma situação, não para todos, mas existe uma situação que são, sei lá, 10 jovens, todos menores de idade, sozinhos, alugando uma casa em Campos do Jordão, com consentimento de algum adulto maior de idade que assinou o contrato, que vão com 16 anos de idade passar 3, 4 noites bebendo de madrugada, com RG falsificado, e você confiando que vai dar tudo certo, vai estar na faculdade, é ali o momento de curtir isso. É ali o momento em que você vai dizer para ele assim, ó, cara, mas peraí, você quer viver isso, vai atrás, vai ter a sua autonomia para isso, a sua responsabilidade para isso. Aí você deixa ele viver com 16, quando ele chegar com 22 lá na faculdade, você vai querer que ele vai fazer um estágio, que ele pague o preço de uma faculdade porque é denso, é exigente, e ele não paga, por quê? Porque só sobrou a parte chata, tá legal? Ele já tem desde os 16. Então o primeiro problema é esse, você tira dele a condição de conquista de um espaço bacana, que é o de ir para Campos do Jordão com os amigos curtir, sem um adulto para melar a coisa. Mas com 16? Segundo problema, até eu acho honesta, mas cuidado. Ele tem 16, às vezes 15 anos de idade, que tenha 17. Cuidado. Eu uso sempre o exemplo de uma relação com a minha esposa, ou seja, eu confio muito nela, nós nos amamos, são já 18 anos juntos, uma filha, tá tudo lindo e maravilhoso. Mas se ela me falar que ela ganhou um jantar à luz de velas, queijos e vinhos, sozinha com o George Clooney, eu não confio em mim nessa situação, nesses estágios, porque a desejo de pular sempre existiu. Sempre existiu. Deixasse com que nós, nessa idade, pulássemos estágios, a gente tinha pulado, é que a gente não conseguia, não dava, não tinha essa autorização social, não era nem só do pai e da mãe, era social, não tinha essa autorização social. Aí, se a gente começar e trazer para outras perguntas como a gente colocou aqui, a gente pode ir fazendo um paralelo com a tecnologia. Os pais estão se assustando, às vezes, demais. E não precisava. Calma, está tudo sob controle. Então, por exemplo, quando você fala que seu filho usa celular, quando ele tem tablet, quando ele tem acesso ao YouTube e outras tecnologias ali que ele tem acesso, o que você tem que olhar é a relação que ele tem com aquele objeto versus a saúde que ele apresenta em relação a isso. Tá? Então, eu costumo dizer do E. Então, por exemplo, ele foi para a escola, ele naquele dia teve aula de inglês, ou de balé, ou de judô, ou de natação, lição, e no meio disso ele usou o celular, e no meio disso ele brincou com o tablet. Tá tudo bem, faz parte. Quanto tempo, Thiago? Depende, como é que foi esse dia? Era um dia mais tranquilo, mais light? Talvez ele possa ficar mais tempo. É um dia mais exigente, tem prova amanhã, talvez ele tenha que ficar menos tempo. Ele é um jovem responsável, ele desliga tranquilo, ele não fica ali se você deixar, então você fica mais à vontade. Não, ele precisa de mais controle, então você fica mais restritivo. Cada filho vai ter um boneco à mão. Mais do que isso, se você resgatar em você a sua essência de pai e mãe, instinto, você teria refletido e teria pensado assim, mas peraí, é tão fácil assim fazer alguém se matar? Você vai ver um vídeo com uma boneca que fala isso, você segue aquele espaço e se mata? Não é possível. Pera, eu não quero que meu filho se assuste. Bacana, eu quero uma imagem que assustava. Eu não quero que meu filho fique traumatizado porque viu uma fala. Tá bom, eu entendo. Mas assim, os pais entravam na ansiedade porque olha, cuidado, tem um boneco que faz os filhos se matarem. Eu estava respondendo. Mas a gente começa atrás. Aí vem os grupos de WhatsApp. Que aqui, muito bem usado, não posso criticar. A gente está aqui com ajuda, é número de likes, é quantas pessoas te seguem. É assim que funciona. Não dá para correr disso. O que você pode fazer é orientar, porque daí a gente entra numa questão da sexualidade unida à tecnologia. Porque aí a gente entra com a questão do nudes. Olha só. Então eles começam a... Primeiro indício de perigo é quando você começa a ver fotos mais sexualizadas. Então as meninas começam a colocar foto com decote, elas começam a colocar foto de saia, porque gera mais like, gera mais seguidor. E isso a torna popular. É como se fosse uma moeda de avaliação do quanto ela é bem aceita no grupo.
né? A partir daí, existe toda uma sedução que a sexualidade traz, em que é estimulante o fato de imaginar que tem alguém me curtindo, que vai gostar e tudo mais. Então, nessa hora, é fundamental que você esteja atento. A primeira coisa que você tem que fazer é estar ligado. Você deve fazer parte daquele Instagram. É condição do seu filho, se ele quiser ter, que você seja um dos amigos. É claro que eles têm o Dix, já ouviram falar do Dix? Boa parte, fica ligado por aí já. Uma foto que você pegou que está um pouco mais sensualizada, um tipo de comentário que você já sacou que tem uma sedução, tanto das meninas quanto dos meninos. A gente está vivendo uma situação comum de meninos muito jovens indo para academia, tomando anabolizante e whey protein, sexualidade, né? Qual é o limite? Bom, primeiro é entender que todas as pesquisas feitas até hoje que eu tive contato sobre o papel da orientação da sexualidade mostram que orientar não estimula, tá? Orientar, inclusive, retarda, ok? Então, quanto mais bem orientado alguém estiver sobre a sexualidade, menos cedo ele entra na sua sexualidade, tá? Isso é condição, assim, tem várias pesquisas, depois até a gente compreender do que é estimular. Você entende o que eu quero dizer com isso? Aí você me pergunta, como? Ouvindo primeiro, olhando para quem é seu filho e em que estágio ele está. Toda pergunta tem conhecimento prévio, certo? Para eu te perguntar que cor é essa, eu tenho que saber que aqui tem uma cor e que cor existe. Não é vou perguntar que cor é essa, se eu não sei que existe cor e nem que aqui tem uma cor. Eu posso não saber que é preto. Então, se eu te pergunto que cor é essa, se estiver envolvido com sexualidade, a sua primeira pergunta tem que ser, filho, mas por que você está me perguntando sobre cor agora? Que cor você acha que é? Filho, onde você já viu essa cor em outros lugares? Então, mãe, o que é camisinha? Filho, o que você está perguntando isso? Por que onde você veio falar sobre isso? O que você já sabe sobre isso, filho? Porque daí ele pode te dizer assim, eu não sei, eu vi meu irmão falando disso, sei lá, o que é isso? Ah, tá no conhecimento prévio bem baixinho. Agora, ele pode virar para você e falar assim, não, porque eu vi um vídeo em que... Opa, então tá no conhecimento já que você compreender do que é estimular. Você entende o que eu quero dizer com isso? Aí você me pergunta, como? Ouvindo primeiro, olhando para quem é seu filho e em que estágio ele está. Toda pergunta tem conhecimento prévio, certo? Para eu te perguntar que cor é essa, eu tenho que saber que aqui tem uma cor e que cor existe. Não vou perguntar que cor é essa, se eu não sei que existe cor e nem que aqui tem uma cor. Eu posso não saber que é preto. Então, se eu te pergunto que cor é essa, se estiver envolvido com sexualidade, a sua primeira pergunta tem que ser, filho, mas por que você está me perguntando sobre cor agora? Que cor você acha que é? Filho, onde você já viu essa cor em outros lugares? Então, mãe, o que é camisinha? Filho, o que você está perguntando isso? Por que onde você veio falar sobre isso? O que você já sabe sobre isso, filho? Porque daí ele pode te dizer assim, eu não sei, eu vi meu irmão falando disso, sei lá, o que é isso? Ah, tá no conhecimento prévio bem baixinho. Agora, ele pode virar para você e falar assim, não, porque eu vi um vídeo em que... Opa, então tá no conhecimento já que ela marcou. Então, ainda que muito precoce, a gente está falando de... né, tá, tudo bem. Né? Fica tudo sob controle. Mas, assustador. Assustador. Então, o que eu posso fazer para que não aconteça com 13 anos? Está atento, orientado desde cedo e tal. Mas se acontecer, que a orientação, então, seja ainda mais específica. Que vá a um ginecologista, leve o menino ao urologista. Ele tem que entender também esse papel dele. Porque pai falando, mãe falando não adianta. O urologista tem que falar de doença sexualmente transmissível. Tem que... Ponto. Não tem como escapar disso, porque será mais precoce do que foi antes com uma chance muito grande, portanto o seu papel é estar atento e orientar, sem medo que isso estimule, tá? Simples e rápida, autonomia saudável. O que é uma autonomia saudável? A gente entende hoje nesse jovem que com 16 anos de idade ele é capaz de alugar uma casa em Campos do Jordão, com 16 anos de idade ele passa a madrugada fora, com 16 anos de idade ele vai para bloquinho de carnaval, com 16 anos de idade ele parece ter uma autonomia maravilhosa, mas quando tem 17, 18... não sabe fazer sozinho a inscrição no Enem. Não sabe pagar uma conta. Eu vivi uma experiência, ela é real, tá? Eu não estou exagerando. Foi exatamente assim. Menino de 19 anos de idade, meu paciente, tinha acabado de passar na FGV. Fez a lição de casa. É fácil passar na FGV, é mais difícil pagar. Passar não é fácil também. Aí, chega no meu consultório bravo, falando assim, pô, se eu não for lá hoje eu vou perder minha inscrição. Eu falei, como assim? Eu falei, não, porque meu pai não me leva, tal. Aí, mesmo com 15 anos de experiência nessa área, eu fui no caminho, e eu tô falando sério. Eu falei, você vai chegar lá, você procura a secretaria e fala assim, passei.
E aí? Eu falei, aí eles vão te dizer os documentos que você precisa, aliás, você pode ligar antes e tal. Mas se tiver que pagar alguma coisa, eu falei, cara, você tem 19 anos de idade, você já tem cartão de crédito, você já viajou pro exterior sozinho. Você tem namorada, você tem carro, já foi pro exterior, ficar sozinho na faculdade. Então, essa relação da autonomia é muito importante. A nossa conversa inicial da responsabilidade. É sua responsabilidade ajudar ele na autonomia. Vamos lá, o que eu posso fazer para ajudar meu filho numa autonomia saudável? Desde ontem, depende da idade do seu filho, você vai adaptar, você vai ajudá-lo, dando para ele responsabilidades em que ele tenha que lidar com elas. Então eu estou com uma filha de 5 anos de idade, eu estou lá na praça de alimentação do shopping, ela queria água, e aí a água tinha o Viena aqui com a água ali. Então filha, pode ir lá, papai está te olhando. Nossa, não, mas como? Mas o que eu falo? É um estressinho, né? Eu ir lá buscar água era muito mais fácil. Mas eu estava com tempo, eu estava num bom dia. Então, elegi aquele dia para ajudar na autonomia. Nem sempre, vai ter dia que eu estou atrasado, vai ter dia que eu não percebi e fiz, também está tudo bem. O Winnicott fala da mãe suficientemente boa, adoro isso. Né? A mãe hoje seria pai também, é que na época dele ele tinha esse peso. Mas pai e mãe suficiente, não é total, você não precisa ser perfeito. Então eu criar, eu não conseguiria dar esse prazer para ela. Se eu fosse lá pegar água e desse, ela teria um prazer em beber a água e aplacar a sede dela. Mas impagável ela ter feito isso. Ela tem, é outro lugar de tesão. Você entende o que eu quero dizer? Então, bem, a gente está fazendo para eles e se antecipando e criando angústia em nós para daí criar por eles. Então, assim, tem filho com 14 anos de idade que o pai ainda arruma mala na noite anterior para ele levar no dia seguinte para a escola. Não pode, mas é que se eu não arrumar, ele não leva. Então ele vai ter que lidar com essa situação, ele vai ter que tomar bronca da escola. É parte de condição, mas Thiago, ele é muito distraído, ele é muito o quê? Ele vai ter que se virar com isso, é quem ele é, ele tem que ter um lugar de orientação em cima disso, não você fazendo por ele. Porque você tira dele esta condição. Aí sabe o que acontece? 10 horas da manhã te manda o WhatsApp. Mãe, esqueci o trabalho em cima da mesa. Tem mãe que sai do trabalho, 40 minutos para chegar em casa, pega o trabalho, sai correndo para a escola, porque o filho esqueceu. Escuta, o trabalho era dele, a aula é dele, a escola é dele, nem no WhatsApp ele tinha que estar. Tem Instagram, tem Facebook, você tem a senha. É condição. 13 anos não tem ainda maturidade para lidar com tudo isso sem a sua supervisão. Você precisa pegar escondido? Não. Você tem autoridade para isso. Você fala assim, daqui que eu queria ver o que você tem. Vamos olhar juntos. Thiago, mas você é muito esperto, ele vai apagar as coisas encrencas. Você acha que ele vai deixar rastro? Vai porque eles não são tão bons assim, você nasceu muito antes deles, é muito mais esperto do que na orientação. Me conta um problema que estão vivendo e eu digo assim, o que você gosta de fazer? Qual o caminho que você queria seguir? 99% das vezes a pessoa me fala aquilo que ela deveria ter feito. Eu falei, então faça. Próximo assunto. Era isso que você tinha que ter feito. Mas está tão ansioso, será que é o certo, será que é o que eu devia? Tal. Grupos de mãe em Facebook são ótimos para perceber isso. Eu tenho vários grupos de mãe em Facebook que eu interajo, compartilho de ideias, oriento e tudo mais. Às vezes tem grupos de mães de pequenininhos, assim, de, sei lá, crianças de 0 a 5 anos. 40 mil mães. Aí entra uma mãe. Gente, estou preocupada que meu filho já tem 5 anos, não desfraldou à noite ainda. Será que está com algum problema? Se essa mãe estava angustiada, ela terminou de se matar. Tá? De resposta que era o certo. Nem sempre, tá? Nem sempre. A gente erra, a gente é suficiente, a gente não é plena, né? Mas se você resgatar em você esse lugar de o que é certo e o que é errado diante do olhar do outro, tirar isso e colocar o que é certo e errado diante do meu olhar, você tem mais chance de acertar. Quer ver um exemplo? O RG falsificado. Não tem um pai ou uma mãe que quer que o filho tenha, mas um monte deles tem. Se todos os pais, que neste exato momento que eu estou falando aqui, ó, são o quê? 15 para as 9. Se todos os pais que querem que o filho não tenha RG falsificado fizessem cumprir isso, todo mundo invertia. Todo mundo não tem. O que acontece? Você entende o que eu quero dizer? Eu acho estranho que não tem um pai que fala pra mim, Thiago, na verdade, mas é que tem mesmo. Mas é que encher a cara às 4 horas da manhã numa balada aí. 16 anos já, vai pra vida. Deu errado, azar. O troco, a situação é a mesma. Como eu sinto é subjetivo, certo? A nossa bisavó, se ela desse um beijinho na praça, selinho, atrás da árvore, transgressão máxima. Se descobrissem no bairro, ela era expulsa do bairro. Certo? Porque não está no ato, está na forma com que eu uso sim. Muito bem. Se o seu filho hoje pode ter RG falsificado e viajar para Campos do Jordão, beber em casa, porque é melhor beber aqui em casa comigo sabendo do que longe, porque é melhor deixar até as 4 horas da manhã na balada do que restringir, porque senão se afasta de mim, porque é melhor transar com o namorado ou a namorada no quarto aqui em casa do que vai saber onde vai fazer. Se tudo pode, onde vai transgredir? Porque precisa.
Eles precisam da transgressão. A transgressão é o momento que eles se sentem eles. Você vira pra mim e fala assim, Thiago, faz um favor pra mim, pega um livro. Se eu pegar o livro e trouxer, eu estou sendo uma extensão do desejo. Certo? Eu fui uma extensão do desejo dela. Não quero. É por isso que o adolescente fala assim, levanta e pega. Tá igual aqui, tô fazendo as coisas. Mas mais legal ainda, se você disser pra mim assim, Thiago, eu não quero que você mexa nesses livros. Além de não fazer o que você quer que eu faça o que você não quer que eu faça. É mais intenso. Eu vou buscar isso. Aí entra porque que hoje eles ficam buscando coisas em que ali eles não podem. O Juul, o cigarro eletrônico, é um exemplo. Entra bem nesse lugar, assim, porque hoje nem maconha mais eles sentem que eles estão transgredindo. Parece que até a maconha virou normal, mas o Juul eles estão sabendo que ninguém deixa. Eles estão sabendo que os pais estão desesperados. É gostoso, é cheirosinho, é docinho, é legal, eles acham que não faz mal, assim como a maconha, que eles acham que não faz mal também. Então aí eles fazem uso de um lugar que ali eles sentem transgredindo. Eles vão para dentro do banheiro da escola, fecham a porta do mictório e não tem nem como a escola saber muitas vezes. E não é uma escola, são todas vivendo isso hoje. Não faz cheiro, não tem como. O cheiro ele fica muito próximo, não é igual uma fumaça, é um vapor. Então, nessa hora, a gente vai encontrar sexualidades promíscuas, muitas vezes, de meninas e meninos que fazem sexo em grupo, já às vezes com 15, 16 anos de idade. Porque tem que buscar o lugar da transgressão. Você entende o que eu quero dizer? Então, quando você não permite o lugar da transgressão, sabendo que vez ou outra ela vai acontecer, você também vai fazer com que ele busque transgressões num lugar ainda mais perigoso e distante. Por isso a importância de proibir, mesmo que se afaste. Não pode ter esse medo de vou afastar meu filho de mim. É claro que quando possível você faz resgate. Bons jeitos de resgatar o filho. Vamos também para os caminhos, né? Eu estou tentando aqui trazer também soluções, tá? Então assim, quais são bons momentos de trazer o filho um pouco mais próximo? Primeiro, se aproximar do mundo dele. Tem empatia. Né? Quando você fala pro seu filho assim, eu não entendo porque você fica tanto tempo no WhatsApp. Pô, você não entendeu o quanto é sedutor. Você não entendeu o quanto é legal. Eu não entendo por que você fica horas na frente do videogame. Você não entendeu o quanto que aquilo é bacana, o quanto que é gostoso estar conectado com os meus amigos, a competição e tal. Não, vá num lugar de compreensão, traduza para ele isso, inclusive, jogue com ele se for necessário, assista o que ele assista, fale das coisas que ele fala. A gente demoniza lá Felipe Neto, eles ficam assistindo o tal do Felipe Neto, que aliás pode ser um gênio do mal, mas é um gênio. Ele foi o primeiro cara no Brasil a atingir 1 milhão de inscritos em YouTube. Isso há 7 anos atrás. Criou uma produtora de vídeos para treinar outros youtubers numa época em que estava crescendo. Ficou milionário, fechou tudo e falou, deu pra mim. Saiu da internet, voltou. E hoje é o 2º maior canal do Brasil, 3º maior do mundo. É um gênio, tá? Pode às vezes ser do mal? Pode às vezes ser do mal, é verdade. Ele é complicado, é um cara que eu não gosto que minha filha assista. Mas uma vez que seu filho assiste ou já assistiu, de vez em quando, assina o canal do cara lá, de vez em quando assiste alguma coisa que ele fala. Tem horas que ele fala coisa bacana, outro dia ele estava falando, orientando sobre o risco da sexualidade na internet. Isso é bacana assistir. Assiste, troca ideia com seu filho, ele entrou dentro do carro, tá lá no celular lá, e você tá bravo. Ele fala, ai meu Deus do céu, entra no carro e já vai direto para esse celular. Você pergunta como é que foi na escola, nem ouve você perguntar. Tem algum problema esse moleque, pelo amor de Deus? Não. Aproveita, pega ele lá e fala assim, ô filho, você viu o do Felipe Neto de hoje? Eu vou olhar pra você e falei, hein? Você estava assistindo o Felipe Neto, eu assinei o canal dele, tem uns vídeos lá bacana, tal de hoje, tá legal, cara. Põe em voz alta pra gente ouvir juntos. Você entende? Ah, tá jogando Fortnite, fazendo a dancinha do Fortnite. Né? Quem não tem em casa ali fazendo a dancinha do Fortnite? Entre tantas, né? Vai jogar também, vai entender o que é o Fortnite, comenta sobre o Fortnite, tudo bem, é o jogo do momento. Você vai ter que criar restrições de uso, tempo, horário, mas você também, isso vai aproximar. Nossa, que legal, meu pai joga Fortnite, nossa, minha mãe conhece Fortnite. Isso quando é mais novinho, quando é adolescente não vai gostar que você jogue não. Sai. Né? Mas isso aproxima. Então, coisas que aproximam o seu filho são coisas empáticas, criar empatia pelo que ele gosta, pelo que ele faz, pelo que ele sente. 2, não negar sofrimento. Dizer para o seu filho assim, você só tem que estudar. Você não foi adolescente. Você só tinha que estudar, você não estava preocupado com o corpo, você não estava preocupado com fazer amigos, você não estava preocupado com as mudanças da sua cabeça, com a sua família e tal. Gente, como assim só tem que estudar? É chato ser adolescente. É chato. Adolescente é aquela fase que eu não sou mais criança e que está tudo bem e não sou adulto para poder fazer o que eu quero. É chato ser adolescente. Mas muitos pais fazem o quê? Você é feliz hoje. Postei esse vídeo hoje na internet, inclusive. Os pais dizem assim, você é feliz hoje que só tem que estudar, você vai ver quando você quer trabalhar. Você é feliz hoje que não tem que pagar conta. Você é feliz hoje que tem professor, mas não tem chefe. Você é feliz hoje que tem 3 meses de férias por ano. Aí, daqui a pouco você vai dizer pra ele que ele tem que crescer, e ele vai falar, não, você me convenceu que ser criança é melhor.
porque ser adolescente é melhor, você tá falando. E muitas vezes é mesmo, muitas vezes ele viaja para lugares que você não vai, ele tira férias que você nunca tirou, ele compra, ele tem o celular de última geração e você não. Você já viu isso? O quarto dele tem uma televisão mais nova que a sala ou o seu quarto. Então, às vezes ele tem razão, mas não deveria. Você deveria olhar para ele, e eu faço isso às vezes em sala de aula. Às vezes eu tenho projetos em que eu estou dentro de sala de aula com ele. Uma criança hoje de 1 ano e meio de idade que não está falando ainda, tem alguém dizendo para aquela mãe, escuta, mas você não é melhor levar para o fono? Nossa, né, parece que ela fala tão pouquinho, ela fala tão... Piaget dá 3 voltas no túmulo. Quantas palavras ela fala? Tá? O meu com 1 ano e meio, nossa, era tão tagarela. Calma, que cada um no seu lugar de desenvolvimento, cada um com a sua condição e o seu tempo, tem um leque de possibilidade. A escola é ótima para isso. Vai lá na escola, fala com a professora. Nessa idade você ainda consegue chegar na frente da professora e falar, oi professora, então você acha que está falando pouco? Você acha que o professor tem sensibilidade, convive com eles de turma, né? Não tem mais não tem um terreno no céu, tem um loteamento que vai sublocar para nós. Aí pensa, você tem 2, 3 em casa, quando tem, eles têm 15, 20. Eu olho para o professor da minha filha e falo assim, isso aí é heroína. Eu dou conta da minha filha sozinha em casa no final de semana, ela dá conta de 20 numa sala. Vai lá falar com ela, né? Mas não, a gente já fica ansioso e tal. E aí estimula. Aí os brinquedinhos falam, os joguinhos falam. Você lembra daquele patinho que tinha um cabo de vassoura? Ele era de madeira e ele batia assim. Esse patinho hoje ele fala, ele bota ovo, o pintinho nasce, fala também, e apita, e anda sozinho, e voa. O pato nem voa, ele voa. Olha, é um negócio que você não acredita, assim. Ele muda de cor para virar patinho feio, ele acha que é galinha, esse patinho, aí fica estimulado a troca, fala, tal. O que também, ótimo, vamos fazer bom uso disso. Só que isso traz um desafio. Conforme vai crescendo, fica mais questionador, tem mais vocabulário, entende melhor que pode manipular, faz parte do jogo. Só que aí a gente não quer. A gente fica negando esse lugar e na hora que ele fica questionador, a gente não quer que aconteça isso, não vai dar. Aí o que você tem que fazer é ficar atento. A maioria daqueles que reclamam do questionamento do filho está reclamando do questionamento que envolve o umbigo dele. Porque se fosse um questionamento bacana, vamos questionar a política, vamos questionar a violência, você vai gostar de trocar ideia. É quando ele questiona a hora de voltar da balada, o tipo de celular que ele vai ter, aí é que você não gosta. E tá certo, tem que ter um lugar de questionamento que às vezes esse aí não é bacana não. Só que você estimula e nem percebe. Sabe como é que você estimula e nem percebe? Chegou com o boletim invertido em casa. O que é o boletim invertido? Veio um azul e o resto vermelho. Deveria ser o contrário, né? Azul é de educação física, ele tirou 6 porque teve muita falta. Aí, você brava, você fala, não, Tiago, eu fui na palestra do Tiago, ele falou que eu tenho que ser mais enérgica, mais atenta, que eu não tenho que ter medo de afastar. Então, só ganha bônus quem bate meta, não bateu meta, não tem bônus. Aquela festa de 15 anos que ia, não vai mais. Filho, é o seguinte, sabe aquela festa de 15 anos? Proibido. Festa daqui a 1 mês, você fez a sua vida um inferno. Você falou pra ele que a festa daqui a 1 mês ele não vai, ou ela. Primeira semana é a semana em que ele vai fazer o papel dele ou ela, né? Mãe, pelo amor de Deus, eu tenho que ir, nós somos dos 15 que vai dançar, não, mãe, mas aí depois ela vai viajar pro Canadá, nunca mais a gente vai ver ela, não, mãe, mas por favor, mas ela tá muito chateada, mãe, mas a gente já comprou o presente junto, mãe, mas isso aqui, não, mas não, preparada, 1 hora e pouco de conversa com o Thiago me fortaleceu, seu pai, isso aqui, tal. Segunda semana, começam os amiguinhos, via WhatsApp ou Facebook, né, que eles têm hoje. Tia, você não vai deixar mesmo? A fulana vai ficar tão chateada, a gente nem contou pra ela ainda. Ele melhorou, tia, ele tirou 5 de matemática. Melhorou, era 4, melhorou. Aí, não, é que a sua mãe não estava na palestra. Aliás, preciso conversar com a sua mãe. Eu tô sabendo que vocês estão conversando muito em sala de aula, tá todo mundo com nota baixa, vocês também não deveriam ir. Terceira semana começa os pais, as mães dos amiguinhos. Aquele grupo de WhatsApp do mal. Aí entra uma mulher e fala assim, fulana, você não vai deixar mesmo? Aí vem a outra e fala assim, nossa, ela não vai. Gente do céu, mas o que aconteceu, gente? Olha, ela é uma graça, ela esteve aqui em casa ontem. Olha, ajudou a pôr a mesa, a tirar a mesa, lavar a louça. Por que esse filho da mãe nunca fez isso em casa, faz na casa dos outros? Né? Porque é assim, na casa dos outros faz. Aí, não, é que você não estava na palestra do Thiago, eu vou te mandar o vídeo que fizeram. Eu sei o quê. Na 4ª semana você está cansada já. E te pegou naquele dia que você, sabe, deu um projeto no trabalho que não deu certo, uma briga em casa lá, aí você está levando para a escola e fala, mãe, pelo amor de Deus, eu não vou mesmo. Você fala, filha, peraí, calma, você até encosta o carro. Calma, vem cá. Se eu te deixar aí,
Como é que é o próximo boletim? Faz 3 semanas que ela está pensando o que ela vai prometer. Nessa hora ela nada de braçada. Ela já tem uma lista pronta na cabeça dela que ela treinou no espelho. Não, mãe, olha, não, eu prometo que eu não vou esquecer mais de levar o material, que eu vou fazer a mala no dia à noite, não vou fazer no dia seguinte, olha, não precisa mais me acordar, eu vou acordar sozinha, eu vou estudar 2 horas por dia todo dia, olha, eu vou ficar nos plantões da escola, eu vou não sei o que. Você olha e fala, o Thiago é mágico, funcionou. Esse Thiago, putz, transformou minha vida, olha só. Aí chega o boletim invertido de novo, você fala, e o que aconteceu? O que aconteceu é que você ensinou ela uma coisa simples. Você falou pra ela, filha, depois de 4 semanas mexendo na paciência, eu deixo você ir. Foi isso que você ensinou pra ela. Você não ensinou ela a estudar, a melhorar o boletim. Você não foi assim que ensinou. Você ensinou assim, ó, filha, 1 mês me questionando, você tem. Ponto. Simples assim que você fez. E olha, vamos lá. Ela tá mostrando que ela é bem saudável. Ela queria ir, ela sabe que ela te convence, ela faz. Estranho seria o contrário. Então qual é o seu papel? Primeiro, não põe prazo, não. Fala, olha, até que eu determine, tal coisa não vai acontecer. Porque se mudar no dia seguinte de opinião, você já não voltou atrás. 2, cuidado que aquilo que você estabeleceu como regra precisa estar ligado diretamente ao problema. Então se ela está com um boletim invertido, talvez tenha outras coisas que você possa proibir do que uma festa de 15 anos. 3, nem sempre essas proibições fazem eles estudarem. Às vezes, você vai me levar para o consultório, a gente vai fazer um trabalho psicopedagógico com uma psicopedagoga, vai fazer testes, vai fazer terapia e tal, e a gente vai ter dificuldade de entender por que não se compromete com o estudo, por que não senta a bunda na cadeira e não estuda. É difícil mesmo hoje entender essa geração nisso e ajudá-los. Então nem sempre quando você vai proibir um celular, um videogame, uma festa, ele vai passar a estudar. Mas às vezes você não tem escolha, porque você vai proibir não para que ele passe a estudar, mas para que ele entenda que as coisas têm consequência. Então assim, ó, filho, eu entendi que isso não vai fazer você estudar. Mas como você não estuda, não terá. Você entende a lógica? E, de preferência, atrelado ao problema. Então, tá ficando muito no celular? Não vai ter celular porque tirou uma nota baixa. Ah, Thiago, eu tiro o celular e ele não estuda. Então, são coisas diferentes. Se ele passar a estudar, ótimo, ponto. Se ele não passar a estudar, isso também não determina que ele tem que ter o celular. Você está dizendo para ele que existe causa e consequência no sentido de, olha, se você tem essas notas, você está dizendo que não tem responsabilidade para ficar com esse aparelho na mão. Simples assim. Só um detalhe. Às vezes você vê o seu filho estudando ouvindo música. Se ele estiver mostrando rendimento, pode. É assustador, mas pode. Tem rendimento? Foi bem na prova? Ah, Thiago, mas ele poderia ter ido melhor. Ups, mas que grau de exigência de idade ou menos? Assim, às vezes até com um carro com 18 anos depois, hoje em dia eles não querem mais carro, eles andam de Uber. Mas sabe por que andam de Uber? Porque tem Uber. Faz andar de ônibus, você vai ver se não pede carro. Né? Fala, alguém tinha levantado um pouquinho, não dá vontade de escalar, então a gente tem que pôr pequenos espaços de falta. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você fala para um jovem assim, ó, não vai transar em casa? Vou tirar todas essas faltas. Então vai atrás do seu. Mas junto desse discurso vem, olha, vestibular não é fácil, ganhar dinheiro hoje está muito difícil, a vida do jovem está cada vez mais exigente, e o mercado de trabalho está castrador, e se não for fora do Brasil não tem jeito. E aí ele se apequena, mesmo sentindo o desejo, mesmo querendo. Então ele nega o desejo. É como se você falasse assim pra você, assim, olha gente, eu acho ridículo correr uma maratona de 42 km. Porque na verdade eu tô frustrado que eu não corro, eu morro de medo de não conseguir, então eu prefiro achar ridículo porque eu não vou ficar frustrado de não correr. Tá? É a mesma coisa. Aí, o outro cuidado, que é uma referência de não deixar ele ser o sujeito diante dessa busca. Eu explico um pouco disso. Eu trabalho muito com orientação vocacional. A clínica é especializada em ajudar em processo de escolha de carreira, tá? E aí o que a gente tem notado muitas vezes é que, desde muito cedo, os pais não percebem uma condição fundamental, que eu já disse que eu vou escrever um livro só sobre isso, que funciona assim, ó, e a gente pode até encerrando um pouco com isso, que eu acho que é uma mensagem bacana de deixar para vocês, cereja do bolo para mim. O filho, quando ele nasce, não é muito diferente de alguém que recebe uma muda de uma árvore e que não sabe muito bem que árvore é essa. Você recebe uma muda de uma árvore, nem sempre você sabe que muda é essa, se não for especialista, uma muda. O que você vai fazer quando você leva ela para casa? Você vai dar condições básicas para uma muda crescer. Um vaso de tamanho básico, com luz básica, com rega básica. Aí, você vai percebendo, não vai? Opa, aquela semana que eu reguei mais, então acho que ela precisa de mais rega. Aquela semana que eu viajei, que eu não reguei, acho que eu estou regando muito. E assim por diante. Então cada planta vai te dar, nossa, mudei ela de lugar, que eu estava reformando a minha casa, ela ficou mais perto da janela, ela está mais bonita, acho que ela gosta de luz. Ou vice-versa. Assim vai. Aí vai chegar uma hora que você fala assim, olha, eu acho que é uma cerejeira. Então,
sabendo que é uma cerejeira, você precisa dar para ela o que uma cerejeira precisa. Você vai pesquisar lá na internet, tal, você vai descobrir que precisa de mais sol, precisa de... o sol tem que ser o sol da manhã, é cíclico, ela dá flor em tal época e assim por diante. Tal. Você vai atrás, então, de dar condição para uma cerejeira. Só que imagine que, por algum motivo, você queria ter um pinheiro. Porque para você, cerejeira é frágil, cerejeira é cíclico, é muito... Pinheiro é forte, pinheiro é imponente, pinheiro nada derruba, pinheiro chama atenção. Então, conforme você começa a perceber que é cerejeira, você fala, não, é pinheiro. Você começa a dar o que um pinheiro precisa, não o que uma cerejeira precisa. Sabe o que você vai fazer? Você não vai ter nem o pinheiro, nem a cerejeira. Porque o caminho era olhar e falar assim, de que melhor cerejeira eu posso ter, que melhor pinheiro eu posso ter, e tirar dele o que eles têm de bacana. A cerejeira que tem de bacana é o ciclo, é a beleza. Você já viu uma cerejeira toda florida? Todo mundo para na rua para tirar foto. E o pinheiro? O pinheiro é aquilo que ele representa, é o lugar que ele ocupa, Então, vou mudar para ele, ele precisa mais, porque pinheiro precisa de um terreno diferente da cerejeira, precisa de um sol diferente da cerejeira e tal. A gente está com dificuldade de fazer isso com o filho. Só Roseli Sayão fala uma coisa que eu adoro. Ela diz que filhos viraram projetos desde a década de 80. Como é que isso aconteceu? A gente começa a decidir se quer ter filho ou não, né? Desde a década de 80, principalmente, a gente escolhe se quer casar, escolhe se quer ter filho, escolhe como vai ser, se tem a oportunidade de deixar o trabalho só para cuidar de filho, se não tem. A gente decide. Um monte de coisa. Que bom! Mas aí perdeu a mão fazendo do filho um projeto. Porque quando eu decido ter filho, que filho que eu vou ter? Que você vai ver só. Vai ser estudioso, vai ser bonito, vai ser inteligente, vai ser educado, vai ser cordial. E putz, que filho que eu vou ter. E aí desde que tá no bercinho você projeta esse baita filho, porque ele é seu projeto. E aí quando ele falha, você tem a sensação de que você falhou. É tão forte isso que eu tenho certeza que a escola já ouviu uma coisa que eu ouço bastante. Mães falando assim, Tiago, nós fomos mal na prova. Eu falei, foi em dupla? Não, é que eu estudei com ele o final de semana inteiro, tomei lição dele, eu não sei o que será que eu fiz de errado. Nossa senhora, olha o nível de identificação com o seu projeto. O seu projeto deu errado, você falhou. Não, calma, vai com parcimônia nisso. Mas aí, esse projeto, na ideia de projetar algo, nem sempre corresponde você na sua expectativa. Você tem que ter sensibilidade de perceber. Como antigamente as famílias eram mais numerosas, como antigamente geralmente não era uma condição ser pai, era uma condição ser mãe, deixava rolar mais. E aí às vezes dava mais certo. Às vezes a coisa encaminhava. Eu vivi uma situação numa escola, para ir encerrando, tá gente? Eu vi uma condição numa escola de um menino, era uma orientação de carreira dentro de sala de aula. Eu falo bastante de empreendedorismo e tudo mais, tá? Eu era um ano inteiro de projeto. Tinha um garoto que me chamava muita atenção, era um garoto difícil de lidar, ele estava sempre muito descomprometido, dormia pra caramba tal. E eu escolhi fazer psicologia para trabalhar com escola. Hoje eu trabalho bem menos do que eu já trabalhei, mas trabalhei muito com escola. E eu escolhi fazer psicologia para trabalhar com escola porque eu fui um aluno muito complicado. Eu dei muito trabalho em escola. Eu estudei 7 escolas diferentes, reprovei 2 anos, eu fui casca grossa em escola, assim, eu dei trabalho. Assim. Eu digo que eu não era nem delinquente, nem briguento. Briguento porque apanhei uma vez ou outra, descobri que não apanhar, brigar não era minha praia. E não era delinquente porque assim, o meu problema era falar muito, eu não via porque eu tinha que estar ali e tal. Então eu queria fazer um resgate, eu queria trabalhar com escola para fazer diferente. Eu pensei em fazer pedagogia uma época, daí eu fui para psicologia e tal. Porque eu queria fazer diferente, eu queria que fizessem, eu queria fazer pelos jovens que, assim como eu tinha problema, aquilo que fizeram por mim. Porque daí no ensino médio eu entrei numa escola que teve essa sensibilidade de perceber que o meu problema não era ser delinquente ou tal, é porque eu precisava de um outro espaço ali dentro. E aí foi muito bacana, tal, aí o terceiro ano foi um terceiro ano que eu estudei mais, fui fazer cursinho, aquela história toda. Então eu fui pra escola, né? E aí quando eu estou hoje numa escola com essa condição de aluno, eu sou pilhado, porque aquele aluno é que eu não desisto. Eu falo assim, esse cara, até o final do ano, ele vai prestar atenção em mim. Aí tento de um jeito, tento de outro, às vezes que eu fico nervoso, às vezes a gente sai da aula. Os professores não falam, mas às vezes a gente sai da aula imaginando o aluno dentro da mala picotado, num avião que explode, em cima do mar. Se não morrer picotado, morre com a explosão, se morrer na explosão, morre afogado. Acontece. A gente não vai fazer isso com eles, mas dá vontade às vezes. Aí você resgata na semana seguinte, você vai pra sua terapia e fala daquele aluno, tal, não sei o quê. Aí esse aluno teve um dia que ele chegou pra mim, eu corrigindo algumas coisas na mesa ali, vira e fala assim, professor, o que você acha de eu trabalhar no McDonald's? Colégio bacana de São Paulo, tal.
Eu olhei pra ele e falei assim, como é que é essa história aí? Ele falou, não, porque eu tenho um amigo lá do meu prédio que ele conseguiu, não sei o que, ele falou que ele manda meu currículo, aí você o que? Eu pilhei ele, falei, pô, legal, manda o seu currículo pro meu e-mail, então, te ajuda a fazer, a gente faz a 4 mãos, a gente vai ter essa aula ainda, mas é mais no final do ano, mas te ajudo já e tal. Pilhei o cara. Aí deu umas 2 semanas, ele não falou mais nada, eu fui perguntar pro professor, você me mandou o currículo e tal, e aí, McDonald's? Ah, meu pai falou que não rola não. Eu falei, ah, por quê? Ele falou, não, porque ele falou que ele não paga escola pra trabalhar no McDonald's. Eu falei, puxa, cara, entendo a visão do seu pai e tal, mas, pô, pergunta lá pra ele, fala se ele já começou trabalhando diretor de empresa e tal, né? Aí ele ficou assim. Na aula seguinte ele veio todo animadão do meu lado pra me quebrar. Assim. Eu falei com meu pai. Eu falei, isso é. Ele falou que não é porque ele começou errado que eu tenho que começar também. Cerejeira ou Pinheiro, aquele menino, durante um semestre, não tinha olhado na minha cara, dormia, não fazia nada, tal. Um dia ele chegou do meu lado falando que queria trabalhar. Eu não quero saber, desde que não seja traficando, quer trabalhar. Ele ia trabalhar um mês naquele McDonald's. O McDonald's tem um negócio que ele faz você circular, você vai de faxineiro a chapeiro. Ele ia trabalhar um mês naquele negócio, ele entendeu o que é o negócio. Aí ele ia chegar ali querendo estudar para falar, Deus me livre, me tira daquele lugar, porque esse pai não sacou isso, esse movimento, entendeu? Porque o pai estava tão preso no pinheiro que ele queria que fosse, que ele não viu que tinha um lugar de cerejeira. Então, às vezes, a gente também está impedindo o filho nessa busca, sem perceber, não é o que a gente faz também, querendo sacanear, não é isso. Eu entendo a boa vontade desse pai, o que ele queria pro filho. Mas um dos outros motivos que faz a gente apequenar eles é que, poxa, ele estava lá pequeno falando que ele queria fazer música, ele queria tocar um instrumento. E você falando para ele assim, filho, seria ótimo, mas é que nesse dia é o horário do inglês. Aí não faz inglês direito e nem toca o instrumento que queria. Filho, Thiago, mas quem é que vive hoje sem inglês? Ninguém, mas tem hora para fazer inglês. Agora ele queria fazer guitarra. Mas aí você já visualiza ele, cabeludo, fumando maconha e cheio de tatuagem. Calma, ele tá falando que quer tocar guitarra, ele tem 8, 9, 10 anos de idade, deixa esse menino fazer uma coisa aqui pra ele vai ter tesão em alguma coisa, ele te pediu alguma coisa que não é jogar videogame. Você entende? Mas o inglês? Vai fazer, mas calma, eu fui fazer inglês com 25 anos de idade na minha vida e tá bom, não falo como uma criança que começou com 5, mas tá tudo bem. Sim. Caramba! É cerejeira ou é pinheiro? Ou é, sei lá, tantas outras árvores que tem. Porque se você perceber isso desde cedo, tem um brilho. E aí pra encerrar de verdade, vai no detalhe do detalhe. Ó, você que tá com filho adolescente, daqui a pouco começa a falar em escolha de profissão, vestibular e tal, e você fica ampliado que ele não falou ainda, que ele não sabe o que ele quer fazer e tal. Aí um dia ele chega em casa falando que ele quer fazer psicologia. Aí você fala, filha, psicologia? Você vai ganhar dinheiro com isso? Isso aí é coisa, vai ficar ouvindo louco falar, filho? Chega em casa falando que quer administração. Aí você fala, administração, filho? Isso é coisa pra quem não quer. Vai fazer engenharia de produção, filho. Engenharia de produção é melhor. Papai é administrador, se ele tivesse feito engenharia de produção, tinha sido bem melhor. Putz, seu filho quer administração, ele entra em engenharia de produção, eu quero ver terminar. Não passa dos 2 primeiros anos, que é engenharia na veia. Ele tem que querer o que tem a ver com engenharia de produção, vai olhar. Aí qual é o caminho? Traz ele para reflexão da primeira vez que ele brilhou olho para alguma coisa. Então ele chegou falando psicologia e falou, filho, que legal, cara. Por que você sabe da psicologia? Por quê? O que você acha que você tem a ver com isso? Quem te falou sobre psicologia? Pilha ele nisso. Aí, traz outras coisas. Você tá preocupado? Ele não tem a ver com psicologia. Ele tá querendo ajudar as pessoas porque ele adora fazer terapia e ele quer ser igual. Tá bom, é justo, você conhece seu filho, você sabe muito bem sobre ele. Então inclui outras coisas nesse discurso. Pô, filho, você está falando de psicologia? Você sabia que tem também tal coisa? Mas não olhar para ele, na primeira vez que ele fala de desenho alguma coisa, e bota uma bigorna no peito dele. Não pode, traz, estimula, ajuda ele nisso. Deixa ele ser a cerejeira ou o pinheiro, seja lá o que ele for para vir. Tem mais chances de atrelado à falta e tudo isso que a gente está conversando, dá mais certo. Tem papo para mais 5 horas de conversa, sem sombra de dúvida.